Bom dia a todos. Bom, doutor Melim, obrigada pela aula, como sempre, né, uma aula de incorporação imobiliária do doutor Melim. Eu não vou entrar muito no detalhe da legislação 4591, porque o doutor Melim já trouxe os principais aspectos dessa estrutura do negócio jurídico da incorporação imobiliária, então eu vou só pincelar as questões controvertidas que estão buscando essa regulamentação através do projeto de lei aprovado no Senado, 1220, que vai ser apreciado, aprovado na Câmara e vai ser apreciado no Senado com o número de PLC 68. Eu queria começar contando a história de 3 pessoas. Eu queria contar a história da Maria, do João e do Pedro. O João, em 2007, já bem-sucedido na sua atividade laborativa, tinha alguns recursos e desejava diversificar os seus investimentos. Então, ele buscou o mercado imobiliário para fazer um investimento. Procurou alguns imóveis na planta, buscando uma oportunidade de fazer um investimento e ter algum retorno com essa aquisição. Pois bem, ele comprou, fez uma promessa de compra e venda do imóvel na planta e a obra, depois de um certo tempo, passado o prazo de carência, que o doutor Melim explicou para a gente, o incorporador verificou que já havia lá em 2007, nesse lançamento, um número suficiente de pessoas interessadas no projeto e verificou que teria uma viabilidade de garantir a conclusão daquela obra para poder entregar no prazo acordado com aquele coletivo de clientes interessados. A Maria, que tinha acabado de casar, estava grávida e desejava ter o seu imóvel. Foi também, como o João, pesquisou as oportunidades que tinha de negócio, por acaso ela gostou do mesmo empreendimento que o João. E ela fez lá, junto com o marido dela, a promessa de compra e venda também do imóvel na planta, com o intuito de, daqui a 2 anos, poder ir lá morar, residir com a sua nova família. Em 2007, o mercado imobiliário estava super bem. Durante a obra, o empreendimento foi sendo um sucesso, o mercado aqueceu e o João teve a oportunidade de vender aquele imóvel que ele tinha adquirido na planta por um preço até maior do que ele já tinha contratado e ficou super feliz. Então, teve lá seu investimento com o retorno esperado. E a Maria também, ao final dos 2 anos, recebeu o seu imóvel e foi feliz lá naquele empreendimento com a sua família. Em 2017, João, já ainda mais bem-sucedido, né, na sua atividade, também nos seus investimentos que vinha fazendo ao longo dos 10 anos, vou fazer um novo investimento, vou comprar também um imóvel na planta, deu certo, ganhei dinheiro com aquilo, buscou as oportunidades de mercado, se interessou por um imóvel e assinou a promessa de compra e venda. E Pedro estava mais ou menos na mesma situação que a Maria, também já vivia de aluguel há um tempo, tinha conseguido juntar alguma poupança inicial para dar uma entrada e queria adquirir o seu primeiro apartamento. Procurou o mercado e, por acaso, gostou do mesmo empreendimento que o João estava fazendo seu investimento já em 2017. O que aconteceu de diferente? Ao longo da obra, o João foi tentar revender, como ele vinha fazendo, né, aquele apartamento e não estava conseguindo. O que ele decidiu? Ele falou, bom, eu não vou ficar com esse prejuízo. Então, vou lá na incorporadora, olha, não deu certo dessa vez, eu não estou conseguindo revender o apartamento, eu quero devolver e quero meu dinheiro de volta. Só que alguns Joãos pensaram a mesma coisa, né? E é o cenário que a gente vive hoje. Muitas incorporadoras, porque a incorporação imobiliária, como bem falou o doutor Melim, ela é uma atividade que ela pode ser exercida por qualquer pessoa. Inclusive, a legislação permite que a pessoa física, se quiser, tiver o know-how, pode juntar todos os meios de produção necessários, contratar uma construtora, comprar um terreno e fazer uma incorporação imobiliária. Por isso que existe o prazo de carência, para que dentro daquele período o incorporador tenha uma segurança de que a quantidade de pessoas que se interessaram por aquele empreendimento vai ser suficiente para ele conseguir construir, terminar a obra e entregar as unidades todas. Mas se depois daquele período, onde ele viu, não, ok, dá para fazer a obra,
muitas pessoas que tinham se comprometido com a aquisição simplesmente desistirem e desejarem receber seu dinheiro de volta, o incorporador já não tem como garantir que efetivamente vai ter os recursos necessários para concluir a obra. E o Pedro teve um final triste, diferente de Maria, né? Pedro não conseguiu receber o seu imóvel. E hoje a gente tem muitas pessoas que estão nessa situação. E por isso a importância da regulamentação. A regulamentação veio, né, está sendo discutida justamente porque o cenário hoje está insustentável, principalmente para os incorporadores pessoa física, para as empresas menores, as médias empresas, né? A gente estava falando sobre isso antes do seminário. Isso não é uma novidade, assim, a atividade da incorporação imobiliária, ao longo dos anos, ela sofreu algumas dificuldades, principalmente com relação à segurança jurídica, para garantir a oferta do crédito, porque o crédito é um pilar importante do mercado imobiliário, e sempre a regulamentação veio para dar esse fôlego necessário, né? Para que o mercado tivesse segurança e as instituições financeiras pudessem dar o funding, o crédito necessário para que as pessoas pudessem adquirir a casa própria. Aqui é um gráfico que mostra esse histórico, então, desde 64, né, quando foi publicada a Lei da Incorporação, a gente vê como o mercado é cíclico e que sempre uma nova regulamentação vem para dar a segurança jurídica necessária para que o mercado volte a ter esse fôlego. A gente tem aqui uma questão de que tem essa dificuldade, né, do timing, a modulação do negócio, o projeto financeiro que viabiliza aquela oferta de serviço ou produto embasada numa estrutura normativa acaba sendo desvirtuada pela jurisprudência e o timing de recuperação é muito longo. Então, aqui a gente vê que as curvas são bem acentuadas, né? E nos últimos anos a gente teve aí essa segurança com relação ao patrimônio de afetação, que de fato foi uma regulamentação que veio para trazer muita segurança para todos os stakeholders do mercado, então tanto para o consumidor quanto para a instituição financeira que vai emprestar o dinheiro para a construtora ou para a incorporadora produzir aquele empreendimento. E hoje a gente, com essa questão dos distratos, né, que eu sempre detestei chamar de distrato, o doutor Melim sabe, eu sempre falo, gente, resolução bilateral, resolução são coisas completamente diferentes. E aí é normal, a gente entende jornalista tratar dessa forma, mas nós, advogados, não podemos tratar dessa forma, né? A gente tem que usar os institutos da maneira correta, até porque cada instituto tem uma consequência, tem uma possibilidade. A lei não permite a resilição unilateral. A resilição bilateral ela é permitida sempre, porque tem a liberdade de contratar, então essa resilição unilateral ela não é permitida. E nem pelo CDC. O CDC, quando ele não permite a perda da totalidade das parcelas pagas, ele está tratando de resolução, da mesma maneira que a súmula 543, né? Então, aqui um pouco do que eu acabei de falar, o doutor Melim já falou bastante, a legislação ela traz o contrato de promessa de compra e venda como um contrato irrevogável e irretratável, ou seja, ele não permite o arrependimento, não permite a resilição lateral, a denúncia lateral. O Código Civil, ele estabelece de forma muito clara, a resilição unilateral ela só é permitida quando expressamente prevista em contrato ou na legislação, e não é o caso, né? Então, de fato, essa jurisprudência que vem permitindo o pedido de desistência unilateral sem que haja nenhum tipo de inadimplemento por parte do vendedor, não está correta, ela não tem embasamento legal no nosso ordenamento jurídico, né? A questão, como eu disse, a história de Pedro teve um final muito triste, né? E a gente não está falando só do Pedro, a gente está falando de milhares de pessoas, estamos falando de empreendedores, de empresas, de trabalhadores que trabalham no mercado da construção civil. É um mercado que é primordialmente o fomentador da grande massa de empregabilidade, o primeiro emprego da maioria das pessoas é no mercado da construção civil. Então, a gente precisa, de fato, é uma questão que preocupa a sociedade como um todo, não somente as incorporadoras ou quem atua nesse mercado, né? E o fluxo de receitas, como o doutor Melim falou, todo o modelo da incorporação previsto desde 64, ele foi estruturado de forma a viabilizar
esse fluxo de receitas para que a obra pudesse chegar até o seu final. E a questão, a gente comemorou muito, né, doutor Melim, quando veio a questão da empenhorabilidade no novo CPC, mas eu não vejo efetividade nos tribunais, infelizmente, porque as decisões determinam a devolução imediata. Se determina a devolução imediata, o meu patrimônio está afetado, como efetivamente eu vou cumprir essa ordem judicial? Fica a questão, eu não sei. Né, porque a lei não permite que o dinheiro saia do caixa para isso. Então, a gente fica numa situação onde, de fato, há uma falta de conhecimento do modelo específico de negócio, por isso que a regulamentação, através da lei, acaba sendo a saída. A jurisprudência não está conseguindo dar a resposta adequada para a situação. Aqui a gente trouxe os números do ano passado, ainda não teve a divulgação do número esse ano. Eu acredito que deve estar mais ou menos parecido, pode ser que tenha melhorado um pouco, mas, assim, é insustentável, né? Você falar de extratos, né? De existência de 50% dos contratos é insustentável. Não tem como viabilizar o empreendimento dessa forma. E aí tem o que eu já falei, né? A súmula 543 que o doutor Melim trouxe, ela não trata de resilição, então isso é uma questão que eu sempre faço questão de... Esse é um ponto que eu sempre faço questão de bater, esclarecer. Com relação a isso, ela está perfeita. No caso de inadimplemento do vendedor, existe lá até mesmo por conta da questão do próprio Código de Defesa do Consumidor já trazia essa solução, o direito de fato de desfazer, porque houve uma falha, né, no fornecimento, então ele tem o direito de optar pelo desfazimento e o recebimento de volta do dinheiro. No caso do inadimplemento por parte dele, o que o CDC fala é que não pode haver perda total, então por isso que traz a questão do parcial, da devolução parcial dos valores. Mas a determinação que isso seja feita de forma imediata, ela contraria o modelo do negócio jurídico do patrimônio de afetação. E contraria a norma do Código de Processo Civil. Então, a gente fica nesse impasse de como dar efetividade aí para todos esses dispositivos legais e em contraponto com a jurisprudência atual, inclusive do STJ. Mas o curioso não existe incorporação imobiliária só no Brasil, não existe venda de imóveis antes da conclusão somente no Brasil. Como que os outros países tratam o assunto, né? A questão do direito comparado passou ao largo dessa discussão. Ninguém se preocupou de tentar compreender como isso está sendo tratado em outros países. Então, esse daqui foi um estudo feito pelo BTG Pactual, também no ano passado, em 2017, e ele traz uma conclusão que chega a ser assustadora, né? Assim, tiveram alguns debates no STJ que, inclusive, se falaram, não, mas o Brasil é diferente, a jabuticaba brasileira, mas, assim, não dá para imaginar que, assim, estrutura financeira de modelo de negócio é algo que é universal. Você pode ter diferenças de funding de um país para o outro, mas esse quadro, para mim, é muito claro, no sentido de que, assim, o Brasil está errado. Não pode o resto do mundo inteiro estar errado, só a gente está certo. E a gente viu que, pelo resultado no mercado, de fato, alguma coisa está errada e precisa ser corrigida. A maioria dos países, como vocês veem aqui, determina a retenção de 100%. E tem países que, inclusive, a pessoa pode ser perseguida através de execução e tem que pagar o que deve, né? Então, não acho que tem que ir por esse caminho, porque o CDC, existe uma lei que determina que não pode ter a perda de 100% dos valores pagos, mas também o contrário, o lado contrário da moeda também não é correto. Devolver 100%, 90%, 80%, que é o que a maioria da jurisprudência tem determinado, também é um desequilíbrio enorme. Aqui, o que eu já falei, né, que a súmula, tanto a súmula quanto o CDC tratam de hipóteses de resolução, não se trata de resilição. Então, assim, resilição, eu acho que isso foi uma luta grande nessas discussões dos projetos de lei e eu fico contente que o projeto que está evoluindo
trate disso de forma muito clara, dizendo que o contrato é irrevogável e retratável, então as hipóteses que são tratadas ali são hipóteses de resolução, portanto, então não cabe arrependimento no contrato de promessa de compra e venda de incorporação e nem poderia, depois do prazo de carência, ninguém pode desistir. Eu até admitiria a desistência dentro do prazo de carência para ter um equilíbrio, uma paridade, mas depois do prazo de carência não pode mais. E é isso o que eu falei do João, né? O investidor ele, que especula, ele se coloca em oposição a todos os demais agentes envolvidos. As empresas, o conjunto de compradores, o banco que financia a obra, a própria sociedade. Então, o princípio da força obrigatória do contrato, a irrevogabilidade e a retratabilidade, precisa ser observado e preservado. E aí a gente chega ao X da questão, que é o que também gera a maior discussão mais calorosa, né? Então, qual seria esse percentual? Se o CDC ele só diz que não é permitido perda de 100% dos valores pagos, qual seria o percentual justo? E como a gente está falando de modelo financeiro de negócio, a gente precisa também buscar entender os efeitos financeiros e econômicos dessa resolução para entender qual seria, então, o percentual ótimo aí, vamos dizer, para que a estrutura como um todo se sustentasse para todas aquelas pessoas, para o incorporador, para os compradores, para a instituição financeira e para a sociedade. A FGV fez um estudo no ano passado também com relação a isso, e ela fez um estudo sobre dois aspectos. Ela fez um estudo do modelo pegou e fez uma comparação com o modelo do mercado financeiro, mercado de opções, mercado futuro, para entender se aplicar aquele racional a quem investe no mercado imobiliário, qual seria o percentual que desestimularia a especulação. Qual seria o percentual que faria com que o investidor não priorizasse o investimento em detrimento da viabilidade do negócio. E aí a FGV chegou nesse número de 50%. Seria o número que, efetivamente, pelos estudos que eles fizeram de todos os desfazimentos contratuais que foram feitos, eles pegaram acho que uma base de 12 meses para trás, desestimularia a especulação. Então, ele chegou nesse número de 50%. O outro aspecto que a FGV analisou foram os custos irrecuperáveis, né? Então, nos termos até da lei também, no 402 do Código Civil, determina, né, que quem deu causa ao desfazimento do contratual deve arcar com as perdas e danos, os custos irrecuperáveis daquele desfazimento. E, por uma coincidência, o número ficou parecido, também perto dos 50%, considerando que a média de uma tabela de venda, quando a pessoa faz a aquisição do imóvel na planta, ele paga 20%. A poupança, a tabela, mais ou menos a média, 20%. Então, considerando que pagou 20%, 10% seria, mais ou menos, os custos irrecuperáveis para se recolocar aquele imóvel disponível no mercado. Então, a gente está falando de um número ideal de 50% contra uma jurisprudência hoje de 90% a 80%. Então, a gente vê aí onde está o desequilíbrio, né? Um outro ponto que é relevante e que não é tão discutido, mas é bastante importante, é a questão da taxa de ocupação. Porque, muitas vezes, o comprador ele chega a receber o imóvel, tem o imóvel disponibilizado e, depois disso, é que se busca o desfazimento do contrato. É justo e necessário que esse período de disponibilidade do imóvel seja remunerado, né? Então, se ele não vai mais seguir com a aquisição do imóvel, ele precisa pagar pelo tempo que o imóvel ficou disponível para ele, para não caracterizar enriquecimento ilícito. Também, todo mundo já conhece o artigo batido do Código Civil 834. Por fim, a questão do momento, que o Dr. Melim trouxe brilhantemente. Qual é o momento ideal para que se faça, então, a devolução no caso de resolução do contrato? Seguindo todo aquele arcabouço normativo e a lógica que o Dr. Melim nos trouxe de como funciona a incorporação imobiliária, inclusive se inspirando no paralelo do consórcio, que hoje já está, inclusive, até incorporado no próprio Código de Defesa do Consumidor, o momento ideal seria após
o cumprimento daquele negócio. No caso da incorporação imobiliária, a 4591 determina o encerramento do patrimônio de afetação com o fim da obra, quitação do financiamento e registro dos contratos, né, no registro de imóveis, de todos os adquirentes. Mas, ao menos, ao fim da obra. Então, assim, se entender que a questão a norma não precisa proteger o banco ou proteger o registro, que eu não concordo de forma alguma, porque se você não protege o banco, a gente volta para aquele cenário que eu mostrei para vocês do gráfico da oferta de crédito. Se o banco não tiver segurança jurídica, ele não vai emprestar o dinheiro, ninguém vai construir, ninguém vai comprar apartamento. Então, eu acho que o modelo ideal seria, de fato, seguir o que a própria lei determina. O patrimônio de afetação se encerra com a conclusão das obras, quitação do financiamento e registro de todos os contratos. Mas, ao menos, ao fim das obras. Não pode ser imediato, porque você compromete o fluxo financeiro do empreendimento. E é exatamente isso que o projeto de lei trouxe. Foram respostas a todas essas questões que eu levantei, que o projeto de lei buscou endereçar. Esse projeto, para fazer um disclaimer aqui, esse projeto ele trata de incorporação imobiliária e de loteamento. Ele traz mudanças tanto na lei de incorporação quanto na lei de loteamento. Como o nosso seminário é sobre incorporação imobiliária, eu me ative às mudanças que a lei trouxe na lei de incorporação imobiliária. Então, eu não vou tratar nem das mudanças na lei, nem das emendas que estão sendo sugeridas, porque a gente vai avançar para falar um pouquinho das emendas, com relação à lei de loteamento, tá? Somente com relação à lei de incorporação imobiliária. Mas quem trabalhar também com loteamento, vale a pena entrar no site do Senado e dar uma olhada também no que está sendo proposto de mudança para a lei de loteamentos. Então, o que o projeto traz? Ele reconhece que o contrato deve ser irrevogável e retratável. Só é permitido o desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de incorporação imobiliária nas hipóteses de resolução, seja da incorporadora, seja do consumidor. O percentual de devolução, o projeto determina que ele deva ser entre 25% e 50% dos valores pagos. O que, como eu mostrei para vocês, faz todo sentido, de acordo, inclusive, com não só o que o mundo faz, mas também os estudos econômicos que foram feitos com relação à viabilização do modelo. Traz a questão da taxa de ocupação, determinando que esse período que o imóvel ficou disponibilizado, ele deve ser indenizado, e traz a questão do momento da devolução, que deve ser ao final das obras. Ou se vender antes, ou se revender antes, ou recompondo-se, portanto, o fluxo financeiro também se antecipa essa devolução. Um outro ponto, o projeto de lei ele também trata algumas questões com relação à indenização por atraso de obra, que eu também não trouxe porque não é o tema do nosso seminário, mas quem tiver interesse, o projeto de lei também está tratando desse ponto, de qual deveria ser a devolução no caso de indenização, no caso de atraso de obra, tá? Então, gente, basicamente, isso de forma assim, muito, muito resumida, é isso que está sendo discutido pelo Legislativo. E o que eu trouxe de novidade, talvez não seja novidade para muitos, mas é o que está sendo proposto no Senado de emenda ao projeto que foi aprovado na Câmara. Então, aqui está um pouco pequenininho, por isso que eu pedi para imprimir. Eu vou ler para vocês, porque eu acho que isso é bastante interessante. É isso que vai ser provavelmente discutido aí, e brevemente, numa próxima sessão plenária do Senado. Então, repetindo, eu só trouxe as emendas relativas aos pontos de distrato, resolução na 4591. Então, a primeira emenda, na verdade, ela é ampla, trata da norma como um todo, trata da questão da aplicabilidade da legislação no tempo, a possibilidade ou não da norma retroagir para gerar efeitos sobre contratos já celebrados antes da publicação da lei. A emenda sugerida, ela determina o seguinte, que seja inserido um artigo determinando que o disposto nesta lei não se aplica aos contratos de promessa de compra e venda de imóveis submetidos à incorporação imobiliária e a loteamento ou desmembramentos firmados anteriormente à data de sua publicação. Eu acho que não tem o menor sentido essa sugestão, inclusive muitas entidades haviam feito uma sugestão contrária,
a contrário senso, ou seja, a lei anterior não falava nada com relação à possibilidade da norma ser aplicada a contratos firmados anteriormente. E o que foi pedido foi que, inclusive, se incluísse um artigo, sim, para determinar em que hipóteses se aplicaria, não que não se aplicaria, mas acabou saindo o contrário do que a maioria das entidades pediram. E aí depois eu vou falar mais à frente. Primeiro eu vou passar por todas e eu vou falar um pouquinho do que é a minha opinião e depois deixo também à vontade aí os debatedores e quem quiser dar a sua opinião ou questionar alguma coisa. A emenda número 4, ela fala o seguinte, ele quer modificar o valor de fruição. Ele estabelece que o projeto de lei ele só falava que deveria ser indenizado o tempo de ocupação, o tempo de disponibilização. E aí a sugestão da emenda é que se determine já em lei qual que seria esse percentual. Então, determina 5/10 sobre o valor atualizado do contrato para a rata guia. A emenda número 5, ela fala da questão da possibilidade do adquirente, após a resolução, ficar ainda devendo alguma coisa. Tem muito a ver com a questão até que se discute na alienação fiduciária, né, doutor Melim, se depois da execução ainda poderia se perseguir a diferença do que ainda tivesse devido. Aqui, no caso, ele determinou a inclusão do parágrafo 4, falando assim, os descontos e retenções de que trata este artigo, após o desfazimento do contrato, estão limitados aos valores efetivamente pagos. A emenda 10, ela fala da multa estabelecida, e aí ficou até um pouco confuso, porque ele determina assim, a emenda fala o seguinte, onde consta a multa estabelecida na redação dada pelo artigo 2, parágrafo 1º do 43A, passa a constar multa estabelecida no inciso 2 ou no parágrafo 4º do artigo 67A. Aqui, a senadora traz aquela questão da discussão, que inclusive vai ser objeto de audiência pública e vai ser deliberado no recurso repetitivo no STJ, da questão da paridade, inversão, possibilidade de inversão da cláusula penal. E aí é uma discussão enorme, né? A gente aprende na faculdade, logo no início, né? A questão da isonomia, que é diferente de igualdade, né? Então, assim, para você ter um equilíbrio, não é exatamente dar soluções iguais, é você trazer soluções equivalentes. Mas aqui, mais uma vez, aí essa confusão, inclusive, já está se antecipando a discussão do próprio STJ, que eu acho que é bem ruim, né? Mas, enfim. E o 12, a emenda número 12, que é bem interessante, que traz, ela é longa, mas depois também deixa eu passar aqui para vocês. Ela é longa, mas depois está no site do Senado, e eu vou também deixar disponível para quem quiser a apresentação. Ela trata da questão da direito à informação, transparência do contrato, determina que seja inserido um quadro resumo no início dos contratos, com as principais informações, ele elenca aqui quais seriam as informações que se entende relevantes para o consumidor. Isso já é uma prática de mercado, eu acho que a maioria das empresas já usam esse modelo contratual para dar um pouco mais de simplicidade para a leitura de quem eventualmente está fazendo aquisição sem o auxílio de um advogado, enfim. Então, essas são as emendas relativas às questões que tratam da resolução da promessa no projeto de lei. Tá? E aí eu trouxe um pouquinho de alguns insights sobre cada uma delas. Então, a primeira emenda, como eu falei, trata da questão da aplicação da lei nova a contratos já celebrados, mas que forem resolvidos posteriormente à vigência do novo diploma legal. Na minha opinião, isso não viola de forma alguma a questão do ato jurídico, segurança jurídica, porque, na verdade, a própria Constituição, no ato de disposições transitórias da Constituição, trouxe diversas normas de questões transitórias, inclusive determinando até, acho que eram contratos mútuos, né, que a União teve a obrigação de, durante um período, revisar os contratos para que eles se adequassem às normas trazidas pela nova norma constitucional. O Código Civil, no artigo 2035, ele trata isso de forma bem clara também. Contratos
em execução, eles podem produzir efeito para o futuro. E a resolução contratual, com certeza, é um ato futuro. O contrato está válido. E se a lei está tratando do ato da resolução, não está tratando do ato de contratação, a minha, salvo o melhor juízo, vamos ver o que os legisladores vão definir, e eventualmente, se não ficar dessa forma, o que a jurisprudência vai definir, mas na minha humilde opinião é de que não teria problema nenhum, pelo contrário. Para se garantir efetividade e segurança jurídica, é importante sim, porque essa norma está vindo para dar uma resposta à sociedade com relação a algo que está gerando um grande desequilíbrio e desconforto social. Se você deram uma resposta, dizer, olha, mas essa resposta não vale. Para todo esse problema que vocês estão vivendo, continuem aí se debatendo, porque o remédio que eu estou dando é só para o futuro. Então, assim, não faz muito sentido, na minha opinião, mas vamos ver como é que vai ficar. A emenda 4 trata da taxa de fruição. Aqui tem uma discussão, a minha opinião deveria ser fixada de acordo com o valor de mercado dos aluguéis, mas, de fato, eu acho que, sem dúvida, até diante do cenário que a gente vive, a gente é muito acostumado ao direito positivo, né? Tudo muito positivado, em todos os mínimos detalhes, então, acho que, talvez, para o cenário que a gente vive hoje, seja uma solução. Realmente já está definido na lei, aí a gente evita mais um monte de ação judicial para se discutir, então, quanto seria essa taxa de fruição. A emenda 5... peraí, acho que eu confundi. Ah, não, tá certo. A emenda 5 é aquela que fala, que eu até fiz o comparativo com a questão da alienação fiduciária, fala de que não pode ele não pode dever nada. Então, assim, se ele desfizer o contrato, ele ficou muitos anos lá ocupando o imóvel, se o valor da taxa de fruição for maior do que o que ele efetivamente pagou lá e teria direito a ser descontado a multa e depois devolvido, ele não ficaria devendo. Eu acho isso bem complicado, porque eu acho que assim, a taxa de fruição ela não é cláusula penal. Ela é a devida contrapartida pela disponibilidade do bem. É a mesma coisa se você vai alugar um imóvel, se você vai fazer uma utilização de qualquer bem de outra pessoa, você remunera essa utilização. Então, se ficou muito tempo morando lá e pagou pouco, tem que pagar pelo período que usou o imóvel. Então, acho que essa emenda aí ficou um pouco, acho que talvez não tenham compreendido. Eu acho que não pode, por conta de multas, etc., a cláusula penal não pode ser superior ao que o valor pago, mas a fruição, eu acho que teria que ser excepcionada aí dessa sugestão de emenda. A possibilidade da inversão da cláusula penal. Depois eu queria ouvir a sua opinião, doutor Melim, sobre essa emenda 10. Isso é complicado, assim, existe já uma discussão enorme, inclusive vamos ter esse mês a audiência pública do STJ, tem um repetitivo que vai ser julgado com relação à possibilidade da inversão da cláusula penal nos contratos de incorporação imobiliária, relativamente à questão do inadimplemento, atraso, enfim. Então, antes do STJ decidir sobre essa questão, eu acho que a senadora está se antecipando e já inferindo qual vai ser o resultado do julgamento futuro do STJ. E aí já sugerindo uma emenda no sentido de já determinar essa inversão nesse ponto aqui com relação ao desfazimento do contrato, a resolução. E assim, e além do mais, muitos tribunais têm cumulado, que é um outro ponto que eu sempre discuto muito. Vamos voltar para o Código de Defesa do Consumidor. Eu sou fã do Código de Defesa do Consumidor porque ele é uma norma muito simples, muito clara, mas às vezes acaba sendo aplicada de forma equivocada quando você vai para contratos típicos que tem outra legislação e aí se vai fazer uma aplicação e não faz uma aplicação tão clara. O Código de Defesa do Consumidor ele determina que na falha do fornecimento você pode optar, o consumidor pode optar pelo devolver o produto, receber o dinheiro de volta ou ter um abatimento, ser indenizado. Não as duas coisas, não a acumulação das duas coisas. E isso que muitos tribunais têm determinado. O pagamento pela indenização e mais a resolução com devolução de 100%.
E aqui, a emenda número 12, como eu falei, eu acho que é super salutar, eu acho que quanto mais clara a informação for, é melhor para o mercado como um todo. Assim, a técnica contratual, isso é uma coisa que eu fico feliz, eu vejo os advogados se despindo muito daquela questão do nosso vocabulário peculiar e tentando fazer, principalmente nas questões de relação de consumo, contratos mais claros, com uma linguagem mais simples, porque o objetivo daquele contrato de consumo é comunicar as obrigações de parte a parte. Então, assim, se eu escrevo um contrato que a parte que tem direitos e obrigações não consegue compreender, ele não está cumprindo a sua função social, né? Então, eu fico feliz e eu acho essa sugestão de emenda aí muito salutar, que se tem essa prática consolidada, apesar de que eu acho que não conheço empresas que não usem esse modelo de contrato. Então é isso, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Os meus contatos estão na tela, fico à disposição para o que vocês quiserem de informação, trocar ideias. Obrigada.